Disciplina bíblica é o tema da minha mensagem hoje. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Olha o que Paulo diz. De fato, ouve-se que há imoralidade entre vós, e imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê. Paulo está falando, gente, vocês são perdidos. Ele está falando da igreja de Corinto. É um pecado absurdo que está acontecendo no meio da igreja. Daí ele vai falar o que é. A ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. A maioria dos teólogos vão dizer que é madrasta. Mas ainda há a possibilidade de ser mãe mesmo. Para você ver o nível que estava acontecendo. Não era na cidade de Corinto, que era uma cidade promíscua. Era na igreja. Na igreja a qual Paulo estava lá. Ou melhor, estava escrevendo para essa igreja. Versículo 2. E estáis cheios de arrogância, não devias, pelo contrário, lamentar e expulsar do vosso meio quem cometeu isso? Embora eu esteja ausente fisicamente, estou presente em espírito e já julguei quem fez isso como se estivesse presente. Quando os reunirdes em nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, junto com o poder de nosso Senhor Jesus, entregai este homem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha para cá, o restante eu vou explicando. Paulo, ele ora assim: entreguem o autor de tal infâmia a Satanás, para que o corpo seja destruído, mas para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele está tratando ali de um irmão. Então ele diz, é melhor que Deus o leve do que ele continue envergonhando o nome do Senhor e o nome da igreja também, porque o nome da igreja também vai para o buraco, claro. Então é essa oração que Paulo fez. João Calvino, ele diz assim: uma igreja verdadeira prega a palavra de Deus, pratica ceia e batismo e exerce disciplina bíblica. Nós costumamos ver hoje muitas igrejas que só fazem a primeira parte. Elas pregam a palavra, praticam ceia e batismo, só que na hora de exercer disciplina, não fazem. Sendo que isso é uma parte importantíssima no reino de Deus. Nós vemos aqui no versículo 6, Paulo diz que o objetivo da disciplina é para que a igreja se mantenha pura. Para que a igreja se mantenha pura, purificada. É por isso que ele vai dizer, o que faz a diferença entre uma igreja séria e uma igreja que não é séria é a forma como esta igreja trata os membros faltosos. Os membros que estão em pecado e permanecem no pecado, continuam no pecado. Paulo aqui, ele deixa um exemplo de como as igrejas devem agir. Este é um exemplo para nós. Lembra da semana passada que eu falei que uma das regras de interpretação é ver como os apóstolos interpretavam e o que eles deixaram de exemplo. E Paulo aqui deixa um exemplo escrito, explícito, de como nós devemos proceder diante dessas coisas. Só que hoje, é claro, disciplina é quase que inexistente. Por quê? Muitos pastores não estão preocupados com a pureza da igreja. Eles estão preocupados com a quantidade de pessoas na igreja. Estão preocupados com a arrecadação da igreja. Porque se você exercita disciplina, é possível que pessoas se retirem. Às vezes é um membro da família que é disciplinado, toda a família fica chateada, e claro que fica. E então muitos, por medo de perder pessoas no culto, e por medo de perder dinheiro, ou você acha que a pessoa, quando ela vai embora, o dízimo fica? Hã? Vai junto, vai tudo. Então, por medo, eles acabam fazendo vista grossa, cometendo, claro, que um grande erro. Esses pastores estão mais preocupados com o próprio reino do que com o reino de Deus, é o que diz a palavra do Senhor. As portas de uma igreja bíblica, elas sempre estão abertas e sempre estarão para todo tipo de pecador. Meu irmão, não importa a vida que você levava, o que você fez, quão grave tenha sido, as portas da igreja sempre estarão abertas. Só que elas sempre também estarão abertas para que pessoas entrem e para que pessoas saiam. Saiam, no caso, tiradas, como nós vemos alguns exemplos aqui na Escritura. Então, a disciplina bíblica, ela visa ajudar o crescimento individual de cada membro, de cada irmão, de cada irmã. Este é o grande objetivo. Ela visa restaurar os faltosos, porque todos nós cometemos falhas, todos nós. E, em casos extremos, excluir aqueles que decididamente permanecem no pecado e dizem, não vou mudar.
Depois de inúmeras chances, é o que provavelmente aconteceu aqui. Paulo deu inúmeras chances, falaram, amaram, e mesmo assim, cara, não vou continuar desse jeito. Então, o pastor verdadeiro, ele confronta o pecado de púlpito, como nós fazemos aqui, mas também confronta o pecado de sua sala e particularmente nas visitas. É isso que se espera de um pastor genuíno, que ele esteja preocupado com a alma e com a salvação dos irmãos, ainda que para isso ele possa parecer ofensivo, mas que ele é ofensivo com a verdade. Às vezes acontece de errarmos e sermos ofensivos por falta de sabedoria. Algumas palavras, uma vez o irmão reclamava de um jeito que eu chamei a atenção dele, e eu falei, você está certo, você errou diante desse assunto aqui, só que eu extrapolei na forma de falar, você me perdoa, eu não devia ter falado desse jeito. Então, às vezes acontece, falta de sabedoria da gente, mas não é porque, às vezes, não somos tão sábios para falar que devemos deixar de falar. Sempre iremos falar, é o que diz a palavra de Deus, que assim devemos proceder. Repare, nós vivemos a geração que, o que é um pai bom hoje em dia? É aquele pai que o filho faz o que quer. E o pai não pode falar nada. Eu quero comprar isso, compra. Quero sair, sai. Quero fazer tal coisa, faça. Ele não coloca freio nenhum no filho. E eles acham que isso é um pai bom. E se esquecem que todos nós, quando eu digo todos, eu me incluo. Todos nós precisamos de pessoas que nos direcionem para o caminho certo. E quando nós estamos errando, que nos coloquem no prumo novamente. Eu respondo, não apenas aqui para os irmãos. Eu tenho os meus pastores, eu tenho o presbitério da nossa igreja, ao qual eu dou conta também daquilo que eu falo, daquilo que eu escrevo, daquilo que eu publico, das decisões que eu tomo. Não sai tudo da minha cabeça, não. E quando eu erro, eu sou chamado a atenção. E pastor, às vezes é pior, sou chamado a atenção na frente da igreja. Aqui mais é dado, mais é cobrado. Por isso que Paulo diz, é bom que não tenhais muitos mestres, mas é de suma importância que venhamos a ser corretos. Então, com base nisso, eu quero passar alguns princípios ali. Põe o primeiro, por favor, Miguel. O primeiro é o seguinte, uma ideia errada sobre graça e misericórdia. Como eu falei, qualquer pessoa pode entrar por aquela porta, participar do culto, ser aceita por Jesus Cristo e ter a alma salva. Qualquer pessoa, sem exceção. Jesus veio buscar justamente os perdidos, ou seja, nós. Se teve jeito para nós, meu irmão, tem jeito para qualquer pessoa. Não há casos impossíveis para o Senhor. Não. O seu caso não é o mais difícil. Dos seus pais não é o mais difícil. Dos seus familiares não é o mais difícil. Há jeito para todo mundo. A igreja, ela é a casa da misericórdia. Ou seja, está de portas abertas e aceita qualquer tipo de pecador. O champinha da vida, quiser vir ao culto, aceitaremos. Pedófilos, qualquer um. A igreja está aberta justamente para essas pessoas. Como eu falei no último culto, existem apenas 2 tipos de pessoas no mundo. Aqueles que reconhecem que são pecadores e aqueles que não reconhecem. Porque todos são. A diferença é que alguns viram que são e outros ainda não. Todavia, não significa que, a partir do momento que a pessoa vem para a igreja, passe um bom tempo ouvindo pregação, ensino, sendo amada, cuidada, corrigida. Se ainda assim a pessoa decide permanecer num erro que é notório, que a Bíblia deixa de forma clara e explícita que é pecaminoso, a igreja não deve aceitar. A igreja precisa ser firme o suficiente para falar: nós amamos você, mas com essas práticas você não vai fazer parte da nossa comunhão. Retire-se. Eu sei que isso pode parecer dolorido, que isso pode parecer falta de amor, mas é o contrário. Isso é um amor de verdade. É quando você ama, dá tempo, espera, tem paciência, é benigno, mas quando a pessoa, depois de tempos, decididamente diz assim: não mudarei. Amor é você falar assim: sai. Amor a quem, pastor? Amor às demais ovelhas. Porque você imagina, se é um caso desse aqui, e se o pastor, junto com a liderança da igreja, não toma uma decisão enérgica de colocar um membro faltoso, depois de ter dado muito tempo, muita oportunidade, muito amor,
o pastor, junto com a liderança, se eles não decidem retirar essa pessoa da comunhão, isso contamina o resto? Óbvio que contamina. Com filhos é assim. Quem tem aqui mais de um sabe como que é. Meu irmão, se você deixa um fazer bagunça, você abre porta para o resto. Abre porta. Então, é necessário que sejamos firmes. O segundo, uma ideia errada sobre amor. Como eu falei, deixar todo mundo fazer o que quer não é amor. Não é de forma alguma. A Bíblia diz que disciplinar é quem ama de verdade quem pratica. Disciplina você precisa amar de todo o coração. O provérbio diz, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama, cedo disciplina. E a palavrinha aborrece ali no hebraico é sani, que significa odiar. Ou seja, poderíamos ler o versículo da seguinte maneira: aquele que retém a vara da repreensão odeia seu filho, mas aquele que ama, cedo disciplina. Se com os filhos nós somos assim, por que com a igreja seremos diferentes? A preocupação primordial de um pastor e da liderança da igreja deve ser a saúde espiritual das ovelhas. E para que ele se preocupe verdadeiramente com a saúde espiritual dos membros, é necessário que algumas arestas venham a ser aparadas. Eu coloquei Hebreus ali, Hebreus capítulo 12, versículo 8. Olha o que o autor diz. Mas se estáis sem correção de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Ou seja, se você está sem repreensão, sabendo que você tem erro, você é um filho mais ou menos, né? Porque quem é filho de Deus, Deus repreende. É por isso, meu irmão, se você está na igreja, está no pecado, não está acontecendo nada, se cuida, hein? Tem a possibilidade de você não ser filho, porque Deus pune os filhos. Via de regra, não é assim que acontece? O ímpio peca. A gente dá uma pisadinha de leve do lado do caminho, parece que cai um raio na cabeça da gente. Fique feliz. Ô Senhor, ainda bem que eu sou filho, né? É o que diz Hebreus. O discurso moderno é o seguinte: temos que aceitar tudo em nome do amor. Tudo. Não importa o que a pessoa faça. Vinde a mim como estás. Isso é uma verdade? Sim. Mas não diz permaneça como está. Ah, pastor, mas Jesus perdoou a prostituta. Óbvio que perdoou. Mas o que ele disse para ela depois? Ó, você sair com 10 homens por dia, dá uma diminuída agora, hein? 5, 2, 1, depois você zera. Foi isso? Ou vai e não peques mais? É assim que funciona? O discurso bíblico é, temos que repreender, em alguns casos até excluir da comunhão. Por quê? Às vezes, para que o corpo seja salvo, é necessário amputar um braço. Não é assim, a pessoa machucou alguma coisa lá, para não necrosar e não ir para todo o corpo, é um sacrifício muito grande, mas arranca o braço. E às vezes na igreja também é assim que teremos que agir. Infelizmente, mas é este o caminho. Terceiro, os membros devem aprender a aceitar a disciplina. Qualquer organização, você não faz o que você quer. Não faz. Experimente ser um militar barbudo. Você percebe, os irmãos são militares por conta disso, né? Cabelinho sempre na marca, sem barba, sem nada. Experimente um dia que é do jeito que eu estou lá. É preso? Experimente fazer o que você quer em qualquer outro serviço. Não vou usar uniforme. Vou chegar atrasado. É assim que funciona? Mas a igreja parece a casa da mãe Joana. Não tem nenhuma Joana aqui, né? É só fosse a expressão. Parece a casa da bagunça. Eu chego a hora que eu quero. O culto é 7h30. Não, problema não, atrasar um pouquinho faz parte. Terminar de assistir o programa. Eu vou do jeito que eu quero, me visto do jeito que eu quero, faço do jeito que eu quero. Muitos acham que a igreja é assim. Mas não é, também há regras. Num time você não faz o que você quer, na igreja também não tem essa história, está tudo liberado. Em Deus somos livres. Claro que somos livres, mas você também precisa saber que a sua liberdade ela tem um limite. Você não pode fazer o que quiser. Você não é obrigado a fazer parte de nenhuma igreja, inclusive dessa. Não é. Ninguém foi, no quartel que eu via bastante isso. Alguém foi à sua casa te buscar para servir a Força Aérea? Claro que não. Então, já era, perdeu o Playboy. Em relação à igreja também. Ninguém foi lá buscar você e obrigar, vai ficar. Você não é obrigado a ficar aqui. Mas se quiser ficar. Saiba também que nós temos regras
E as regras todas demandam da Escritura. Você vai ver, tudo que nós fazemos é apenas com base naquilo que os apóstolos e que os homens de Deus do passado interpretaram. Nada de invencionice, nada de a nossa visão. Tem igreja que é assim, a nossa visão. A gente não tem visão nenhuma, a nossa visão é a visão da Escritura. Não temos visão, a visão é a visão que os apóstolos nos passaram. Então, você precisa saber que, assim como numa empresa você precisa seguir regras, também é assim. Eu ia pregar, no curso de membros eu prego também sobre namoro, só que eu já falei sobre isso recentemente, né? Então, se você ouviu aquela pregação, e você for um pouco honesto com a Escritura, você vai ver, não tem nada ali da minha cabeça. Foram apenas princípios tirados da Escritura, que ainda que sejam contra a cultura, com certeza é contra a cultura moderna. Mas eu falei para os irmãos, a partir do momento que alguém disser para mim, olha, pastor, eu consigo provar através da Bíblia que o tipo de relacionamento que todo mundo tem hoje é o normal. Eu mudo de opinião, até agora não vem ninguém. Porque os princípios são todos tirados da palavra do Senhor. Então, nem tudo na Escritura é claro. Há espaço para divergências. Aqui não tem ditador, você pode ficar em paz, viu, irmão? Não tem ditador. Assuntos que são divergentes, assuntos onde a Bíblia não tem uma clareza ali e às vezes temos opiniões, interpretações diferentes, que é normal. Em Apocalipse eu falei sobre escatologia, amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. Eu acabei de pregar, olha, eu pendo para o lado da milenista. Terminou o culto, o irmão falou, pastor, eu sou pós-milenista. Sem problema. Porque isso não é um assunto central. Então, há sim a possibilidade de andarmos juntos mesmo sendo divergentes. E mesmo quando houver divergência, você vai ver, nós seremos os mais misericordiosos possíveis. Porque naquilo que não é fato concreto e consumado, a gente precisa ter misericórdia do outro, porque vai que a gente dá errado, tem uma pontinha de chance. E se tem, eu não posso dizer a ferro e fogo, olha, aqui é assim que funciona. Então, como eu disse, alguns assuntos que não são centrais, não há problema. Você já ouviu falar sobre credo, batismo e pé do batismo? Alguém que sabe a diferença ou não? Alguns sabem, né? Credo, batismo é a doutrina de que se batiza apenas adultos. Ele precisa crer para depois ser batizado. E pé do batismo, pé vem, né, de criança, de igrejas que batizam crianças, como a igreja católica faz, e há igrejas protestantes reformadas que batizam crianças. Pastor, é errada? Não. Mas o credo batismo é errado? Também não. Tem base para os dois. Então, diante de um dilema desse, pastor, eu acredito em ser batismo por imersão. Pastor, eu quero só a ponta da cabeça. Você escolhe, irmão. Não vamos brigar por conta disso. Por quê? Porque não é um assunto central. Agora, convém aquilo que a igreja adotou como medida, que também você adote, né? Ainda que você tenha um pensamento diferente ali, vai ficar divergindo toda hora. Ontem, o irmão me dizia assim, pastor, meu sogro é pastor e lá na igreja não pode usar brinco, não pode usar maquiagem. E o que eu faço? Eu já sou casado com a filha dele, só que lá não pode usar essas coisas. Eu falei, submeta. É algo central? Vai ferir a sua fé? Submeta, qual o problema? Eu fazia isso com os meus pais. Olha, o meu lanche preferido é X-Bacon. Eu amo X-Bacon. Só que eles não comem. São adventistas. Então, o que acontecia? Quando eu saía com eles, X-salada. Sem eles, irmão, põe aquele bacon dessa grossura. Assim, delícia. Respeito. Respeito. Então, é assim que a gente deve agir. Então, como a disciplina é praticada? Eu vou tentar ser bem específico e bem curtinho aqui. Põe ele, por favor, Miguel, primeiro. Vou começar pelo mais difícil, né? Em vez de começar devagar e aumentando, eu já vou começar no nível hard. Daí depois eu vou amenizando. Como funciona a questão de expulsar membros da igreja? Como eu disse, o exemplo está aqui em 1 Coríntios. Depois de você exercitar amor, paciência, longanimidade, vem disso, né, de longo ânimo, né? Pode ter certeza, né? A primeira falha sua, a gente vai vir com os dois pés no seu peito de forma alguma. Paciência, até para os pecados, às vezes, meio grotesco.
Jesus teve paciência com a gente. Quando algum irmão peca e diz, pastor, eu errei de novo naquilo lá. Eu falei, gente, eu fiquei 21 anos cego na idolatria e Deus teve paciência comigo. E eu ainda erro. Não neste pecado, claro, né? Eu ainda erro. E Deus tem paciência, por que não teremos? Claro que teremos paciência. Só que depois de muito amor, muita paciência, muito carinho, muito ensino, se tudo isso não surtiu efeito e a pessoa decididamente disse, olha, eu sei que isso é pecado, mas eu não vou mudar. Lembra a musiquinha da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não vou. Se a pessoa decididamente diz que vai permanecer no pecado, aí então nós, porque não sou eu junto com a liderança da igreja, com os irmãos mais experientes, nós tomamos a decisão de retirar a pessoa da comunhão. Tanto é que no versículo 7 você vai ver Paulo diz assim, olha, entregue o autor de tal infâmia a Satanás. No versículo 11, lançai fora. No versículo 13, expulsai esta pessoa do meio. Hoje em dia isso aqui é quase que discurso de ódio. Como assim, pastor? Lançai fora, entregar a Satanás, expulsar. Aí então muitos, eles usam a parábola do joio para dizer, não, mas você lembra que Jesus disse ali que nós não podemos tirar a pessoa da igreja, porque ele diz, não, deixa o joio crescer. Querido, é só você ler a parábola. Ali está claro, o campo é o mundo, do mundo a gente não vai tirar a pessoa. Da igreja é diferente. Da igreja é diferente, nós temos regras. Porque se você diz que não pode tirar alguém da igreja com base na parábola do joio, ou Jesus ou Paulo erraram, porque eles estão divergindo. Mas na parábola, ela é explicativa. Né? O campo é o mundo. Então, você vai ver que no antigo Israel, haviam disciplinas seríssimas contra filhos rebeldes. Até apedrejamento para filho tinha. O filho rebelde, quanto mais, trazia a igreja, o sacerdote, não vai se arrepender, moleque? Pega a pedra. E... É claro, hoje não apedrejaremos ninguém, de forma alguma. Mas isso aqui é um símbolo de uma disciplina que precisa continuar. Precisa. É necessário que haja disciplina. Então, essa historinha, uma vez eu vi numa conferência, né, o pastor, as portas da igreja devem estar abertas, mas as portas do fundo sempre fechadas, ou seja, a gente só recebe e não sai ninguém. Você sabe por que o mar morto é morto? Não tem vida nenhuma lá? Só recebe. Só recebe. Então, a porta da igreja deve estar aberta e a do fundo também. Entrou, não se arrependeu depois de muito amor, muita paciência, tchau. Expulsar, essa é a palavra de Paulo, não é minha. Não é eu que sou duro, é o que a Escritura afirma e ratifica. As portas dos fundos também devem estar abertas. Agora, uma igreja sadia, ela não é medida apenas pelas pessoas que entram. Mas você vai ver, uma igreja séria, é uma igreja que às vezes em lágrimas também exclui pessoas. Porque, meu irmão, nós tivemos o desprazer de fazer isso nessa igreja uma única vez até agora. Eu espero que nunca mais faça. Nunca mais faça. É dolorido. Os irmãos mais antigos sabem, o Tiago, o Edivaldo. É muito difícil. Muito, muito. Porque, querendo ou não, quando você faz isso, você não atinge apenas uma pessoa. Normalmente, o homem, ele é casado. Se ele é casado, ele tem filhos. E todo mundo ali acaba sendo atingido. Ainda que o pecado seja grave, é muito dolorido. Que Deus nos dê a graça de nunca mais passar por isso. Mas se for necessário, está gravado, a gente vai ter que fazer. Não tem como, né? Ficar trocando ali, dar um dia sem braço, não dá. Então, uma igreja séria, ela é medida também por pessoas que são tiradas da comunhão. Por qual motivo? A Bíblia diz que Deus está preparando uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, apenas símbolo do pecado. A igreja precisa ser pura, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. É um pecado que você não trata aqui. É um irmão, é uma irmã que fazendo algo que é notório à vista da igreja. Você não fala nada, o que acontece? Aquilo lá é brecha para outros. Então, hoje, ainda que isso pareça discurso de ódio, mas isso aqui que é o verdadeiro amor. Isso daqui é o verdadeiro amor. A mensagem de amor é que as pessoas precisam ouvir sobre a mensagem do arrependimento e pararem com seus pecados.
Porque se nós toleramos algo errado, com o tempo, mais pessoas estarão fazendo. Hoje, graças a Deus, é mais fácil a gente aqui da igreja lidar com isso, porque nós somos uma igreja pequena. Então, se nós somos firmes agora, a tendência é continuarmos firmes conforme a igreja vai avançando. Agora, se o pastor e a liderança não tomam o pulso da igreja enquanto ela é pequena, meu irmão, depois que o negócio cresceu, esquece. Não vai de forma alguma colocar freio na igreja, não vai. Por quê? Porque as pessoas dizem assim, o fulano faz, por que eu não posso fazer? É ou não é? Não, pastor, mas calma aí. O senhor falou que para cantar não pode postar foto de biquíni, essas coisas lá. Mas a irmã faz, pronto, já me quebrou. Eu falo para você que você é assim, eu sou assim. Se um outro faz, a gente se apega ali. Olha para você ver. Eu perdi minha aliança de casamento, né? Essa aqui não é que eu casei, não. Estava jogando bola, amarrei na bota ali e perdi. E era de ouro, por mais que era simplesinho, mas era de ouro mesmo. E eu fiquei um tempo sem. Porque é caro, eu não sei nem quanto que está uma hoje, não quero nem saber. É caro o negócio. Daí tem um dia lá, eu estou pregando sem, né? Daí o marido da irmã não usava aliança e a irmã foi falar, amor, mas eu uso aliança, você não usa, você tem que usar. Olha o que ele disse, o pastor não usa? Ai, Jesus amado. Eu já fui lá naquele chinesinho lá, comprei uma dúzia. Tem aliança em casa, na carteira, no cinzeiro do carro, tudo que é lugar tem aliança. Tô sem, já põe na hora, até duas, um em cima da outra. Não vou dar brecha, de forma alguma, não vou, né? Não vai ser por causa disso. Então, você imagina, daí nós aceitamos o divórcio numa boa. Né? Há casos que a Bíblia explica, né? A mulher está sendo espancada, vai ficar caro, não tem como. O marido está lá, simplesmente enjoou, daí aceita. Casa, separa, casa de novo. E o pastor faz o casamento outra vez. E vira aquela bagunça. Daí passa um momento e a gente sabe por quê. Tem gente igual o Fábio Júnior na igreja, 352 casamentos. Igual a Gretchen, né? A Gretchen acho que foi pro 17º. E o Fábio Júnior tá uma disputa ferrenha ali, né? Como eu falei, há alguns casos específicos, né? Mas, tirando isso, há uma regra. Até que a morte separe. Segundo, bom, já vou encerrar bem rapidinho. Tentar ser o mais rápido que eu puder. Cada pecado uma disciplina. Paulo diz aqui, olha, o autor de tal infâmia, ou seja, aquele pecado específico, ele merecia uma punição. Não quer dizer que todos os pecados da igreja mereciam a mesma punição. No Antigo Testamento, a punição de um erro era de acordo com o pecado que ele cometia. É assim na nossa lei. Se você rouba R$10, você vai ser punido de uma forma. Se você rouba um banco, é outro. Se você mata um animal silvestre, é um preço. Você mata um ser humano, é outro. Apesar que no Brasil está meio virado esse negócio, né? Se você matar um ser humano, talvez você saia depois de 24 horas lá, audiência de custódia. Agora vai matar um animal silvestre, pra você ver. Acabou. Sem fiança. Mas via de regra teria que funcionar, né? Da forma natural. Olha o que vai dizer Deuteronômio. Põe ele, por favor, Miguel. Deuteronômio, capítulo 21. Se alguém tiver um filho contumaz rebelde, que não obedece à voz do seu pai e de sua mãe, e ainda castigado não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhe dirão, este filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão, então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra, assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel o verá e temerá. Um filho que não obedecia, depois de muito amado, muito ensinado, ele devia ser disciplinado seriamente. E o princípio continua o mesmo. Como eu disse, nós não somos Israel para apedrejar. Mas, meu querido, se você aceita um filho fazer algo errado, automaticamente você abre brecha para que os outros também venham pelo mesmo caminho. Então, é preciso a gente ler a Bíblia e ver como a gente age em cada caso. Esse exemplo aqui é um exemplo bem terrível. No caso, um rapaz estava adulterando a princípio com a madrasta. Neste caso, não há perdão, porque ele não se arrependeu. O que tudo indica que o contexto é que ele estava continuando. Falei, não tem problema não. Não, é nós. Meu pai num dia e eu no outro. Neste caso, não havia perdão, porque ele não se mostrou arrependido. Isso era grave. Todavia, há pecados diferentes, né? Esse aqui, Deus nos livre de acontecer. Eu, pelo menos, eu não lembro de
ter ouvido de algum pastor amigo passado por um caso parecido com esse. Parecido com esse. Mas, por exemplo, está lá uma pessoa que ela está há anos na igreja e decide fazer algo errado, mesmo depois de ouvir a palavra durante muito tempo. O peso para uma pessoa que está na igreja há mais tempo é diferente para aquele irmão que chegou agora. Pode ter certeza. Às vezes é o mesmo pecado. Vamos colocar um adultério. Uma coisa é a pessoa que está aqui há 10 anos ouvindo sobre adultério e cai em pecado. Outra coisa é a pessoa que faz 2 meses que está vindo à igreja e cai no mesmo pecado. Uma coisa é um membro do louvor comete esse pecado. Outra coisa é alguém que não tem nenhum cargo visto diante da igreja. Uma coisa é um membro, outra coisa é um líder de pequeno grupo cometer um adultério. Por mais que o pecado seja o mesmo, a punição deve ser diferente. Aí entra o princípio de que mais é dado, mais é cobrado. Tem uma coisa séria que, ao decorrer desses anos de igreja aí, nós já vimos. Infelizmente, tem alguns irmãos que às vezes gostam de... Uma vez nós pegamos isso, o irmão ele pedia dinheiro emprestado para os outros. E pedia para vários irmãos. Ele pedia para um, passava um pouquinho e pedia para outro, passava para outro, e um belo dia a gente conversando lá, poxa, fulano prestou tanto, não pagou até agora. Nossa, está devendo para mim também. O outro, ele pediu para mim também. Quando a pessoa faz isso constantemente, isso denota uma falta de caráter, que deve ser tratado. Então, essa pessoa vai ser confrontada, vai ser ensinada. Se o pecado veio a público, deve também ser corrigido de forma pública. Porque Paulo vai dizer assim, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na frente de todos para que os demais temam. Ou seja, é notório, a igreja soube ali que ele está fazendo isso de errado. Então isso deve ser tratado daqui. Pastor, mas deve passar uma vergonha, esse é o objetivo. Vergonha para quê? Para que os demais venham a ter temor. Porque você imagina, eu duvido que você vai pensar em pedir dinheiro emprestado para alguém depois de um irmão ser chamado que, isso aqui ninguém empresta dinheiro, que é caloteiro, hein? Caloteiro, não paga, tem que se arrepender, a gente vai arrumar trabalho para ele, tem que pagar. Irmão, depois de uma dessa, eu duvido que você pede. Você vai fazer malabarismo lá no semáforo, mas não vai pedir dinheiro para ninguém. Eu não estou dizendo que, em casos bem esporádicos, de necessidade mesmo, não, conversa primeiro com a liderança, com o pastor. Caso de necessidade, igual a gente já pagou conta de luz, conta de água, já fizemos compra aqui para irmãos. Só que aí um irmão uma vez ele falou para mim, pastor, tem como a igreja emprestar dinheiro para pagar o IPVA do meu carro? É vontade de brincation, né? E como que eu vou apresentar o relatório para os irmãos lá, IPVA do carro do fulano? Olha o precedente que eu vou abrir para todo mundo. Não dá. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas também. Como eu falei, nós não vamos permitir que ninguém abuse dos irmãos. Não vamos. De forma alguma, os irmãos são muito preciosos para a gente. Um outro erro que às vezes nós vemos é pessoas que começam a ensinar coisas diferentes daquilo que a gente ensina. Ensinar heresia mesmo. A gente ensina uma coisa, dela vai lá, seja no pequeno grupo ou no particular, e começa a fazer a cabeça do irmão de outro jeito. Pastor falou isso aqui, mas não é muito bem por aí não, hein? Você pode discordar de alguma coisa que é pregado aqui nessa igreja? Pode. E se você discordar, chega e fala com a gente. Pastor, por quê? Olha, eu penso diferente em relação a esse assunto aqui. O que você não pode é pensar diferente e sair por aí propagando o que você acha, colocando os irmãos contra a igreja. Ou pior, ensinando coisas que não tem nada a ver com a escritura. O irmão de nossa igreja uma vez, irmão não, passou um curto período em nossa igreja, ele começou a ensinar para os irmãos, sabe o quê? Que Eva tinha tido um filho com a cobra. E jurava, eu posso provar na Bíblia. Criatura, para, seu remédio está certinho lá, Está tomando. Está faltando nada. Pastor, é verdade? Sabia não? Eva teve filho com a cobra. Daí não teve como, o cara continuou, eu falei, irmão, sinto muito, né? Tchau, vai embora. Vai ficar até quando ensinando essas coisas aqui? Não dá. Mas como eu falei, toda disciplina visa o bem da pessoa, e nós, pode ter certeza, não vamos humilhar ninguém. Não é esse o objetivo. Não é o objetivo humilhar ninguém. E para encerrar, o terceiro, põe ali, lidando com aqueles que ainda não são membros. Você sabe, as pessoas elas vêm para a igreja, elas vêm com um monte de falha. Assim como você veio, assim como eu vim. Várias falhas. Então, ela pode participar dos pequenos grupos.
ela pode participar das nossas comunhões, dos nossos cultos, não há problema algum em relação a isso. Só que daí, às vezes, o tempo passa e é necessário que haja uma mudança na pessoa também, não se comparando com o outro. Olha o meu exemplo. Eu vim para a igreja, eu já tinha filho com a minha esposa, que não era esposa ainda, que era namorada. E você sabe, né? Se você tem filho antes do casamento, é que você brincou antes do casamento lá. Então, eu vim, você acha que eu fiz o quê? O pastor me expulsou logo 2 meses? Não, paciência. Paciência, fui frequentando, fui aprendendo. E então um dia eu falei, puxa, eu preciso casar. Daí eu fui e falei, Raquel, vamos acertar o negócio. Só que teve paciência comigo, nós também teremos paciência com as pessoas. O difícil é o seguinte, quando a pessoa, ela sabe que ela está errada, como uma vez aconteceu com um casal. A moça, ela recebia a pensão do ex-marido morto. E então, depois de 3 anos frequentando a igreja e amasiado, morando junto, e a gente falando, irmã, precisa casar, precisa casar, precisa casar. Vocês estão vivendo em pecado? Daí ela disse assim, pastor, eu estou decidido, não vou casar. Por quê? Porque se eu casar, eu perco a pensão. Então, aí nós temos 2 pecados. Primeiro, que vocês estão amasiados e decididamente não querem casar. Segundo, quem sustenta a sua casa, irmão, é o morto, né, o falecido, e não você. A Bíblia diz que você é o homem da casa, e quem sustenta a sua casa é o defunto. Não vamos casar? Não, não vamos. Então vamos embora. Mas isso aí, 3 anos. E se a irmã falasse assim, pastor, um pouquinho mais para frente, aí ia ficar enganando a gente ali. A gente ia querer até uma hora dar um aperto. Mas como decididamente falou, né, não tem como. E agora para encerrar mesmo. Você é responsável diante de Deus pela pureza dessa igreja. Olha o que Paulo diz no versículo 1. De fato, ouve-se que há imoralidade. Ouve-se, ou seja, eu ouvi através de alguém que está acontecendo isso aqui na igreja. Eu vou explicar para você a diferença de fofoca para isso aqui que Paulo está dizendo. É totalmente diferente. 1 Coríntios 11, põe ali, por favor. Olha o que Paulo diz. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa do Cagueta Clói que há contendas entre vós. Você pode ler esse versículo assim, família X9, hein? Fui informado pelos da casa de Clói que há contendas entre vós. Há uma grande diferença entre fofoca e alguém que está vendo um problema, está preocupado em resolver aquele problema. O que seria uma fofoca? Você viu o irmão, final de semana, chapado, atravessando não sei na onde. O que é fofoca? É você falar, nossa, você não... fala com outro irmão, você não tem noção quem que eu vi. É o fulano lá? O tesoureiro? Nossa, entortou o caneco. Cadê? É só a ilustração. Tortou o caneco, mas não dá nem para reconhecer que era ele, gente. As pernas assim, toda vez eu estou dizendo que eu sei que ele fica bravo comigo, né? E ficamos, depois ele perdoa. Daí você vai e comenta com o outro. E comenta com o outro, e comenta com o outro, e manda o WhatsApp, fulano, eu tirei até a foto, olha que você viu o tesoureiro, que vergonha. Isso é fofoca. Qual seria a forma bíblica correta? Vai ao líder de pequeno grupo dele, ou vai ao pastor e diz, pastor, poxa, fica até sem graça de falar, né? O irmão é uma bênção, está à frente da igreja, fazendo isso, aquilo, mas estava travadinho lá, né? Se o senhor puder falar com ele, eu não falei para mais ninguém, né? Estou falando só para o senhor, porque, poxa, se o senhor não falou nada, eu vou estar sendo complacente com o pecado. Consegue perceber a diferença? Você vê um erro, você querer ajudar, e você pode ter certeza, aqui ninguém vai contratar detetive para ficar fuçando nas redes sociais. Não, não vai. O problema é que às vezes eu abro, né? Daí pulo o negócio lá e falo, gente, irmã, misericórdia, só vi ele tá com pouca lã. Raquel, fala com ela. Precisa às vezes falar, né? Que ovelhinha, gente. E na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, não, todas as vezes, algum problema com as irmãs, em relação à roupa, alguma coisa assim, eu nunca falo. Eu falo pra minha esposa, vai lá e fala. Quando não dá jeito, eu vou e falo com o marido. Ele falou, vai fazer o quê? Vai ficar igual o rei Ezequias, ficar exibindo a sua mulher para todo mundo? Ezequias perdeu tudo que tinha. Vai, continua para você ver. Então, o objetivo nosso é que a igreja realmente seja pura. Como eu falei, o ideal, se você vê a falha de alguém, meu irmão,
Fale com a pessoa, se você tiver liberdade para isso. Fale com a pessoa em amor, lembrando que você também erra. Então, haja sempre em misericórdia com o próximo. Este é um padrão que você pode usar tranquilo, ser misericordioso para com o outro. Às vezes chega alguém com um problema grave para mim, e alguém pensa, pastor, vai macetar agora. Eu falei, gente, eu me vejo errando. Eu lembro de John Bradford, que ele diz que nos julgamentos nos Estados Unidos, quando ele via algum prisioneiro ser condenado à morte indo para aquele corredor para tomar injeção letal ou coisa parecida, ele via o prisioneiro indo para a morte e dizia assim, lá vai John Bradford, se não for a graça de Deus sobre sua vida. Então, diante de qualquer pecado, eu sempre olho e falo, Deus, eu só não estou fazendo isso por misericórdia do Senhor. Não sou o melhor. Então, você também é responsável pela pureza dessa igreja. E, como eu disse, né, em amor, mas fale, né, fala com a pessoa, porque se a pessoa está errada, alguém vai ficar sabendo, né, não adianta, alguém vai ficar sabendo. E está lá, às vezes você sabia e poderia ter avisado antes das coisas terem piorado, e acabou que não falou. Que eu e você, nós não venhamos a nos envergonhar do Evangelho, como Paulo disse, mas nós também não sejamos uma vergonha por Evangelho. Não sejamos uma vergonha. Eu e você, nós não devemos sujar a imagem do nosso Salvador por conta dos nossos pecados e também sujar a imagem da nossa igreja, porque você sabe, né? Se você comete um pecado aí fora, às vezes as pessoas vão rotular, ele é um membro da Resgatar, hein? Às vezes tem um adesivo lá no carro ainda, né? Daí você queima a gente bonito. Não, pode pôr, não tem problema nenhum. Igual tem um dia, eu tô na contramão lá, eu tive que pegar um pedacinho lá, falei, Deus vai perdoar, tô atrasado. Eu peguei, costurei na contramão lá, e o irmão buzinou do outro lado, pastor, tô ouvindo o senhor na rádio aqui agora. Ai, meu Deus. Deus vai passar umas vergonhas à vista, né? E estava na hora da nossa programação, eu falei, gente do céu. Falei, Deus, perdoa, é vergonha fazer o quê? Então, quando eu e você disciplinamos nossos filhos, sabemos que fazemos isso por amor. E se acontecer de você também ser disciplinado aqui um dia, pode ter certeza, o objetivo jamais vai ser humilhar, te diminuir, te rebaixar. O objetivo sempre vai ser a restauração, porque é assim que a Escritura nos ensina. Amém?